Olá a todos, mais um vídeo de leituras lidas e aqui eu trago a vocês Conrad apresenta Laerte, certo? Minotauro e outras histórias. Publicação essa aqui da editora Conrad, certo, minha gente? De julho de 2025, 36 páginas, capa cartão, papel, preço de capa sugerido, né? De 14,90, não tem, perdão, preço sugerido, não é de capa. De capa é quando vem na capa, certo? De 14,90, edição especial, certo? Da coleção HQ para todos, em seu terceiro ano, como indica a capa. Muito bom isso aqui, muito boa essa iniciativa da Conrad, certo? E essa edição aqui, minha gente, traz 4 contos, certo? Da artista Laerte, retratando uma fase da sua criação, certo? A coleção publicou já A Noite dos Palhaços Mudos. A gente já avaliou esse gibi, ótimo gibi, por sinal. Vou botar o link na descrição do vídeo. E eu devia ter lido antes desse A Insustentável Leveza do Ser, que eu já tenho, foi lançado antes dessa edição, mas eu ainda não li, paciência. Antes de começar a avaliação, um anunciado importante, certo? Se você tiver interesse em ler esse gibi, certo? E não querer saber sobre ele, eu peço que não veja esse vídeo, isso mesmo. Porque assim, são contos curtos, certo? O gibizinho tem 36 páginas, então eu vou comentar a totalidade das histórias, eu vou ter que revelar o que acontece. E muito da surpresa é o leitor não saber o que acontece. Então, se você tem interesse em ler esse material, eu peço que não veja esse vídeo, adquira, de preferência usando o link na Amazon, vou deixar na descrição do vídeo, certo? Mas já chego lá. Pronto, avisados, né? Então vamos lá. Como eu disse, ela traz 4 histórias, certo? Minotauro, que dá título ao gibi, né? Outras histórias. Moto, documento original e episódio final. Os títulos estão nessa bela imagem, né? Que eu vou chegar onde tem na história. E esse gibi, cara, a edição tem um requinte, certo? De colocar onde foi publicado pela primeira vez no Brasil cada história dessas, certo? São várias revistas que no final da década de 80 para 90 tinham muita difusão no Brasil. É o Geraldão, Circo, Piratas do Tietê, certo? Então esse material foi feito pela a supra-sumo do material, o material underground, certo? Mais ou menos, né? Underground aí, do cartoon brasileiro. E aqui tem um editorial falando do contexto de publicação de cada uma dessas histórias. Em Minotauro, né, que abre a edição, a gente vê o Laerte, a Laerte, né, de maneira cinematográfica, fazer uma história do homem que enfrenta o Minotauro, certo? E vai se tornando a fera que ele mesmo vence, certo? A fera que ele veio enfrentar. Você pode tirar várias interpretações daí, mas eu só digo assim, em apenas 5 páginas, perdão, essa história aqui, ela consegue ser bela, concisa, que é bem cinematográfica, é bem um storyboard de algo tirado para um filme, para um curta, certo? Dinâmico, conciso, certo? E é muito bom. Aí eu me pergunto, quando eu terminei de ler essa história, como seria Laerte numa história maior, certo? Então eu quero Graphic MSP Laerte já. Depois nós vamos ter História Inegável do Precioso Documento Original, né, o título um pouco maior, onde é uma anedota falando sobre burocracia, certo? É uma história anedota sobre burocracia e sobre as instituições. Outro trabalho admirável da Laerte, certo? Por seu imaginário, né? Inclusive contando aqui com essa belíssima ilustração que virou capa muito justa do gibi, né? Dessa edição aqui. Depois vamos ter Moto, certo? Que começa um conto, parece até banal, certo? Um conto de cotidiano, mas ele vai ter uma reviravolta, e aí é importante mesmo, não veja o vídeo se você tem interesse em adquirir o material. Então, que se torna um body horror. O cara tá lá, né? Ele foi atropelado por uma moto, se machucou, aí vai para casa, fica coçando o cu lá em casa, ouvindo disco, e aí
ele mesmo começa a se transformar. Cara, é um conto muito bom que não deve de horror moderno, não deve nada a essas histórias de horror moderno, tipo Junji Ito, que sai por aí, certo? Seria também uma crítica social às motos barulhentas que permeiam nossa sociedade? Cabe a indagar. Para terminar, episódio final, é o episódio final dessa coleção, certo? De uma maneira meta, não é? A gente vai ver um homem velho se comover, certo? Com várias situações aqui de ação, de aventura, parecendo uma espécie de filme, certo? Parecendo uma história muito aventuresca. E no final a gente vai ver que é o fim de sua jornada, certo? É o fim da sua jornada que se aproxima. É um comentário meta, seria, aliás, um comentário meta sobre a vida de um colecionador, porque ele termina a vida, como os próprios netos dele dizem, em plena aventura, com um monte de gibi espalhado. E eu digo que é um comentário meta porque o que será que vai acontecer com a coleção dele quando ele falece? Provavelmente os netos vão jogar todos numa lata de lixo, certo? E aqui as várias referências da própria Laerte, certo? Ken Parker, Príncipe Valente, Popeye, Zorro, bem legal essa história, me fez refletir muito se vale a pena, afinal de contas, a gente segurar um monte de papel dentro de casa, né? Pra ficar aquela balbúrdia. Cara, essa edição foi uma dos gibis mais deliciosos que eu tive o prazer de ler da coleção. Apenas desfrute desse gibi, apenas ache ele em algum lugar. E se você for comprar pela Amazon, eu peço humildemente que você utilize nosso link que está na descrição do vídeo para ajudar o canal. E se quiser ajudar mais um pouquinho, sempre tem o Pix, certo? quadro.a.quadropé@gmail.com. Também está, olha a moto, também está na descrição do Pix, ou descrição do vídeo. Concordam, discordam, diga o que acharam nos comentários, se inscreva no canal. Foi planejado isso, hein? Se inscreva no canal, aperte as notificações. Obrigado a todos e saudações.